O histograma é um gráfico específico da estatística e ele é utilizado quando você quer representar alguma variável contínua, né? O que é a variável contínua? É aquela variável que você está trabalhando na forma de classes. Você agrupa os seus dados utilizando classes, né? Por exemplo, 2, lembra que tem esse tracinho, 5. Isso significa que é uma classe que inicia no 2, incluindo o 2, porque tem o pauzinho aqui. Não tem o tracinho aqui, então não inclui o 5. Né? Pensando em termos de um intervalo de números reais, você teria algo desse tipo. Ó. Você tem o 2 e aqui você vai ter uma bolinha aberta no 5 e você está pegando tudo que está aqui no meio. Tá? Então você pega até o 4,999, tá bom? Então vamos lá. Eu estou aqui com uma coluninha que contém alturas. Essas alturas aqui, elas estão em metros. E a frequência, quer dizer, o número de pessoas que tem cada uma dessas alturas. E aí eu vou fazer um gráfico para representar esse conjunto de dados. Né? Obviamente que aqui eu estou trabalhando com o quê? Com classes. Se eu estou trabalhando com classes, necessariamente eu estou com uma variável contínua. Se eu estou com uma variável contínua, necessariamente o gráfico que eu vou fazer é o histograma. Como que eu faço o histograma? Você vai pegar, por exemplo, estes valores, tá? Essas extremidades, e vai marcar, por exemplo, lembra do ponto médio? Vou até colocar aqui, ó, ponto médio. Então vamos lá. O que é o ponto médio? Você vai pegar o limite inferior de uma classe com o limite superior, então vamos fazer isso para essa classe, 1,55, você vai somar com o limite superior, e vai dividir esse resultado por 2. Então, você vai obter 1,60. Então, essa classe aqui vai ter um ponto médio de 1,60. 1,65, 75. Soma os valores, divide o resultado por 2, vai dar 1,70. Aqui vai dar 1,80, 1,90 e aqui vai dar 2 metros. Então, você pode pegar o ponto médio e marcar aqui no eixo horizontal. Então, você vai ter o ponto médio aqui no 2, o ponto médio aqui no 1,90, no 1,80, no 1,70, no 1,60. Então, você vai ter exatamente nesses pontinhos que eu estou fazendo aqui para vocês de azul, os pontos médios dessas classes aqui. Estou marcando essa coluna. E aqui no eixo Y, quem que eu vou marcar? Aí eu vou marcar a frequência. Então, você pode ver que, por exemplo, essa primeira classe, cujo ponto médio é 1,60, tem uma frequência 8. Quer dizer, 8 pessoas estão nessa classe. Então, você vai pegar aqui no 1,60 e vai subir um tijolinho, vai subir uma barrinha até a frequência 8. Para esse aqui, ó, essa classe de 1,65 a 1,75, o ponto médio é 1,70, com 11 pessoas. Então, lá no 1,70, eu vou subir uma coluninha aqui, uma barrinha, né, até a altura 11. Essa é uma forma de você representar. Você pode representar com ponto médio. Mas você pode também trabalhar, se não quiser trabalhar com ponto médio, de uma outra forma, que eu particularmente até prefiro. Tá? Eu acho que é mais fácil do que trabalhar com ponto médio. Seria o seguinte, ó, fica olhando para cá, ó, aqui para o eixo, para os valores que estão no eixo. Ó, vou mudar. Mudei. Ó, o que estava e o que vai ficar agora. O que aconteceu aqui? A gente não estava trabalhando com esses valores, que eram os pontos médios? Então, o que eu estou fazendo aqui? Está vendo que eu não estou mais trabalhando com ponto médio? Eu estou trabalhando com os valores que estão aqui, ó, nesses pontinhos. Mas quem são esses valores? Ué, não são justamente os limites, né? Ó, limite superior e inferior de cada classe? Então, você pode perceber, por exemplo, vamos pegar esta linha aqui, ó, de 1,75 a 1,85. A gente não estaria aqui, ó, de 1,75 até 1,85. É como se eu estivesse analisando esta classe. Esta classe tem uma altura de 14. Então, eu fiz a minha barrinha indo lá na altura, ó, indo lá no 14. Ou seja, este ponto, pensando nesta classe, ele é o limite inferior da classe, enquanto que esse ponto é o limite superior. Porém, se você for analisar, por exemplo,
esta barrinha aqui, ó, você vai ver que o 1,85, ó, estou agora analisando isso aqui. 1,85 passou a ser o limite inferior desta classe verde. E 1,95 é o limite superior. Da mesma forma, se eu estiver olhando para a última classe, 1,95, a última classe é esta daqui, 1,95 é o limite inferior e o 2,5 é o limite superior. Então, aqui fica facinho de você perceber o seguinte: quando eu estou construindo um histograma, um determinado valor, desculpa, que no caso, por exemplo, 1,75, ele é simultaneamente o limite inferior e superior de duas classes diferentes. Então, no caso do 1,85, ele é o limite superior dessa classe, só que ao mesmo tempo ele é o inferior da classe seguinte. 1,95, a mesma coisa, ele é o superior dessa, mas é o inferior desta. Então, a gente percebe essas coincidências aqui, né? Ou seja, por essa lógica, é o processo natural da construção do histograma. O que vai acontecer? Todas essas coluninhas, todas essas barrinhas, esses tijolinhos vermelhos, eles vão estar sempre, ó, sempre grudados. Todas as barras de um histograma estão coladas. Tá? Então, grava esse nome, ó. Esse nome não, esse termo, né? As barras, ou vamos chamar assim, as colunas, estão coladas. Só que aí vem a pergunta: um histograma é um gráfico de colunas? Então, parece, mas não é, né? No histograma, a gente vai ter sempre colunas grudadas, juntas. Se as colunas estiverem, por exemplo, assim, né? Ou seja, se você construir um gráfico em que ocorrem esses espaços vazios aqui entre cada coluninha, isso daqui é um gráfico de colunas. E gráfico de colunas não é histograma. Tá? Então, gráfico de coluna tem espaço entre as colunas. Histograma não tem espaço aqui entre as colunas. As colunas estão coladas umas nas outras.